Boa noite, meninas e meninos. Eu resolvi gravar porque eu imaginei que vocês estão morrendo de saudade de me ver. Então não quero mais áudio, não quero mais mensagem de texto. Eu resolvi realmente gravar aqui para vocês, tá bom? Eu tô vindo aqui para falar para vocês sobre o documento orientador que a gente recebeu, né? Sobre esse tempo que nós vamos estar aí nesse home office. É chique, né, gente? Nós estamos em home office. Na verdade, o que acontece? O pessoal da limpeza, os auxiliares de educação, já foi colocado aí na rede que vocês vão ter que compensar depois essas horas, né? Não foi falado nada ainda sobre como vai ser essa compensação. Acho que não vai ser falado enquanto não se tiver o total de horas disso, né? Não se sabe quanto tempo é isso. Se é um mês, se é 2 meses. Ninguém fala exatamente porque é impossível a gente imaginar o que é isso, né? Na verdade, essa pandemia, ela é quem está regulando as coisas, então não adianta a gente querer descobrir como é que vai ser. Na verdade, assim, não sei, cada um tem a sua forma de lidar com isso. Eu não estou fazendo planos a longo prazo. Eu estou vivendo o dia de hoje, agradecendo a Deus por mais um dia, confiando de que Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Então, o que eu posso fazer para adiantar coisas minhas do segundo semestre, de outras coisas que eu tenho, né? Da minha igreja que eu faço parte, enfim, desse tipo de coisa eu estou fazendo. Outras coisas que a gente não tem domínio, não adianta a gente se estressar e achar que todos os sábados do segundo semestre vão ser comprometidos. A gente não sabe, né, gente? Então, assim, aproveitem para descansar, para tomar fôlego. Quando a gente está bem com a nossa cabeça, a nossa imunidade aumenta, né? Então é muito importante cada um realmente ficar bem emocionalmente, ficar bem espiritualmente, ficar bem corporalmente, saudável, fisicamente aí, né? Se alimentem, descansem, tenham momentos de prazer, vivam bem em família, porque é isso que vai fazer nossa imunidade ficar maior e a gente poder passar por esse tempo, né? Eles mandaram aqui um documento, na verdade, para as equipes gestoras. Eu estou encaminhando para vocês aí em anexo, vocês podem ler, não tem nenhum segredo, né? Foi um documento mais voltado para o fundamental. Veio junto com esse documento uma outra carta, aí veio via WhatsApp para a gente, uma carta da nossa chefe falando que eles vão estar orientando ainda a questão da educação infantil. Acho que eles estão mobilizando as orientadoras pedagógicas também para fazer essa orientação. Então, efetivamente, a gente não tem exatamente como vai ser essa reposição, essas aulas online da educação infantil. Quando vier, assim que vier, eu vou passar para vocês, obviamente. Mas tem algumas coisas que já apontam aqui nesse documento que a gente tem que estar ciente, né? Eles estão dizendo que nesse tempo a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação, com o acolhimento de dúvidas, com encaminhamentos, e para isso a gente deve usar todos os meios de tecnologia disponíveis. Que vai ser necessário, claro, uma reconfiguração desse calendário de 2020, né? E aí eles vão apresentar um histórico do que foi sendo feito nesse período, né? De suspensão, a legislação municipal que foi sendo criada para tudo isso, que vocês vão ver aí no documento orientador, tá? Aí eles vão falar sobre o calendário letivo e vão considerar que a partir de hoje, dia 13 de abril, está sendo considerado um calendário letivo remoto, né? Vigente enquanto perdurar o período de suspensão de aulas presenciais, tendo suas especificidades organizadas a partir das orientações dispostas nesse documento.
O calendário letivo remoto tem início no dia 13 de abril de 2020. E o calendário letivo presencial foi interrompido dia 20 de março e ele vai ser reorganizado quando a gente retornar, né? Aí eles vão falar sobre os HTPCs. O HTPC vai ocorrer, né, e de forma online. As escolas que já tinham trabalho por HTPC online continuam, e as escolas que não tinham vão ter que se organizar agora, né? Então, a gente que já tinha, continuamos no Google Classroom, vocês vão receber tarefas para executar pelo HTPC, né? A partir de amanhã já conta o HTPC. Eu, sinceramente, não sei se amanhã eu já tenho a tarefa, né? Eu e a Márcia, porque a gente vai se organizar amanhã para isso. Se a gente conseguir elaborar direitinho, ver o que a gente, como a gente encaminha, eu aviso vocês, tá? Mas, de qualquer forma, para essa semana, vocês vão ter atividade de HTPC de 3 horas semanais, tá? É importante, gente, que fique bem claro para todo mundo que nós estamos em trabalho, né? Os professores, a equipe gestora, nós não vamos ter, pelo que eu estou entendendo até o momento, essa questão da compensação. Nós já estamos em trabalho. Então, nós vamos ter que registrar muito bem o que a gente for fazendo, o HTPC, né? Vocês devem ser muito criteriosas na elaboração das tarefas que a gente mandar para vocês, não fazer qualquer coisa. Nós não estamos de férias, nós não estamos de recesso, a gente está em trabalho. Então, assim, eles ainda não explicaram como é que a gente vai dar conta das 5 horas de trabalho diário de vocês. Vai ter planejamento, vai ter atividade, vai ter formação, mas isso ainda não está especificado. Então, a gente tem que estar consciente disso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu trabalho 8 horas por dia. Então, eu vou ter que estar disponível para a execução dessas tarefas que eles me mandam. Não dá para eu falar, não quero fazer, que saco, porque eu estou aqui sendo remunerada, graças a Deus, né, com o nosso trabalho. Então, a gente vai fazer as atividades que tiverem que ser feitas, né? Até de antemão, assim, não veio ainda orientação para isso, mas se alguém tiver sugestão de coisas, olha, eu acho que seria legal se a gente aproveitasse esse tempo para fazer X ou Y, enfim, se vocês tiverem alguma sugestão, vocês encaminham, porque a gente vai analisando, vai vendo, né? Que todo mundo se ajudando, a gente... Mas o que eu acho que a gente tem que ser muito criterioso é com o registro dos tempos. Então, assim, vocês hoje, por exemplo, estão recebendo aí esse vídeo, estão assistindo, então registrem aí dia 13, orientações iniciais, né? Então, é importante para que a gente possa depois, se tiver que fazer algum tipo de relatório sobre esse tempo, a gente possa estar fazendo, tá? O HTPC, eles colocam aqui que vai ser em ambiente virtual e pode ser flexibilizando o tempo e o espaço para a sua realização. Então, não vai precisar ser todo mundo ao mesmo tempo fazendo, né? No entanto, eles também falam que durante esse tempo que a gente vai estar à distância, que é importante que a gente tenha momentos em que a gente se reúna por videoconferência, em ambientes em que todo mundo possa se ver, se comunicar, porque isso dá um sentido de coletivo, de pertencimento, né? Não é legal a gente ficar totalmente isolados, né? Então, para isso, gente, a gente vai utilizar uma ferramenta que é um aplicativo que se chama Zoom. É muito simples. Eu só pediria que vocês, quem não quiser baixar o Zoom no seu celular, você pode entrar no Zoom no computador, né? E se cadastrar lá. Você vai ter um e-mail, uma senha para você se cadastrar lá. Quando acontecer de eu querer fazer uma reunião com vocês, e eu penso que a gente poderia fazer um teste individual, eu mando para cada uma um momento de reunião, a gente agenda aí, né?
Então, por exemplo, eu vou colocar lá, olha que prazer, eu faço uma reunião com a Rosana, né? Lá, então eu falo, olha, Rosana, a 1 hora da tarde a gente vai se encontrar, tal. Aí eu vou mandar para a Rosana por e-mail um convite para ela estar nessa reunião comigo. Quando ela clicar naquele link, ela já é direcionada para esse lugar. E a gente vai poder se conversar. E o Zoom, ele tem essa possibilidade. Nós vamos ficar as 20 pessoas na tela. Então, dá para a gente ouvir o que todo mundo está comentando, né? Ele é muito legal. Então, eu entendo que para a gente poder fazer reuniões em que a gente discuta coletivamente, a gente precisa ter esse aplicativo. Esse dá para você ir pelo site e dá também para você baixar o aplicativo no seu celular. Chama Zoom. Z-O-O-M. Você baixa e aí você pode fazer isso. É muito legal, gente, mexer com essa ferramenta até para sua família também. Porque todo mundo se encontra, se conversa, é bem gostoso. Tá? Então, nesses tempos aí, a gente vai precisar estar fazendo isso, tá? No caso de professor de 2 matrículas, como é o caso da Priscila, você vai receber atividades para os 2 HTPCs. Então, a Márcia já está pensando num condensado bem legal para a sua outra matrícula. Então, além do HTPC da nossa unidade, você vai fazer o que você fazia lá no Coelho Neto ou em outro lugar, a Márcia vai te mandar atividades, tá? Eles estão dizendo aqui que as reuniões pedagógicas estão todas suspensas, aquelas que estavam previstas no calendário, né? Durante o período de vigência desse calendário letivo remoto. Então, aquilo que a gente tinha planejado para esse tempo, obviamente não vai ter as reuniões. Elas serão reprogramadas, se possível, no momento oportuno. Agora, serão realizadas ao longo da semana de 13 a 17 de abril reuniões de orientação. Então, eu estou entendendo que a Secretaria de Educação vai fazer reunião com a gente e a gente, equipe gestora, vai fazer com vocês. Por isso que seria muito interessante se até lá a gente já tentasse se apropriar aí dessa questão do Zoom, para a gente poder fazer esse período de planejamento aí das ações que a gente vai ter pela frente, tá? Aí vem conselho de ano ciclo, os sábados letivos, obviamente, ficaram todos suspensos. A nossa escola, por exemplo, que optou pela troca lá do dia 21 e 22, isso está cancelado, né? 21 e 22 de dezembro está cancelado. Como eu disse para hoje eu e a Márcia estamos falando que eu acho que até 26 de dezembro a gente vai trabalhar, né? Nem se sabe exatamente como é que vai ficar tudo isso, gente. As reuniões com famílias ou responsáveis também estão suspensas. Desculpa que eu vou espirrar. Eu fiz no cotovelo. E desculpa que eu tô sem máscara. Eu achei que não ia ter problema, assim, a distância. E eu tenho umas máscaras bonitinhas, de tecido. E eu vou fazer mais na minha máquina de costura. Isso só foi um parênteses. Voltando. Então, eles falam que a gente precisa estreitar os laços com as famílias e tal. Eu estou com os e-mails das famílias aqui. Estou mandando e-mail para elas, para quem tinha, né? Mas eu tenho várias crianças que não tinham e-mail. Agora, o Rafael até sugeriu da gente ter aí um WhatsApp empresarial, que parece que você consegue falar com as pessoas sem criar um grupo. Vou estar verificando direitinho isso. Hoje, por exemplo, eu não tive opção, eu acabei tendo que falar com uma mãe que vai retirar a cesta amanhã, e eu falei por WhatsApp. E foi a criança, na verdade, que falou primeiro comigo, porque a mãe não estava em casa. E foi muito gostoso, ela me mandou coraçãozinho e tal. Eu fico imaginando que essas crianças estão morrendo de vontade de ter contato com a gente e tudo, né? Mas também não é a minha intenção aqui falar que
professor nenhum tem que ficar falando com as pessoas pelo WhatsApp, não, né? Eu acho que a gente tem que cuidar muito dessa questão do WhatsApp pessoal da gente, e também, enquanto escola, a gente tomar uma atitude conjunta, gente, né? Porque senão aquela professora é legal, porque ela está falando com as crianças, está contando historinha pelo WhatsApp, a outra, nossa, nem se preocupou. Então, eu acho que assim, né? Para preservar a nossa equipe, para preservar o projeto político-pedagógico da nossa escola, é fundamental que a gente também tenha ações conjuntas, né? Eu não sei qual vai ser a proposta da secretaria, nossa proposta foi de que eles trabalhem em bloco, né, que a escola possa oferecer alguma atividade para as crianças e não por professor, mas assim, de antemão, aquela que é a ação nossa, eu acho que a gente tem que cuidar bastante, né? A equipe escolar, horários, organização dos horários da equipe escolar. Eles colocam aqui, né, que conduzir a equipe da unidade escolar no contexto do trabalho remoto é uma situação inédita em nossa rede de ensino. Nunca aconteceu, né, gente? Por isso que também é um desafio. Então, os profissionais necessitam de consignas claras de suas tarefas, orientações assertivas e o estabelecimento claro de regras para essa execução. Então, é isso que nós estamos aguardando também. As orientações para que a gente possa dar essas orientações claras para vocês. Não adianta depois chegar, não, mas eu estava lendo um monte, eu planejei um monte de coisa, eu gastei, nossa, 20 horas por dia. Né? As tarefas têm que vir da gente. Então, eu sei que professora, né, a gente está sempre envolvido com coisas de escola e tal, mas a importância para esse registro da frequência da gente que hajam tarefas específicas, muito claras, que a gente possa realmente fazer um registro disso e dizer, foi assim que o nosso grupo trabalhou. Né? Então, vocês aguardem que vai ter essas orientações, tá? Vão ter. É necessário favorecer e estimular sempre o sentimento de pertencimento, a força do coletivo, do grupo e do espírito de equipe que devem permanecer mesmo diante da distância física que se impõe. Né? Então, que a gente realmente mantenha os laços aí. Aí, que eu também... Porque assim, depois desse caderno de orientações, disseram que a gente pode mandar todas as nossas dúvidas para a secretaria. Então, eu vou propor para vocês o seguinte, todo mundo vai assistir esse vídeo completamente. Aí, as dúvidas que vocês tiverem, põe por bloco, assim, suas perguntas todas, porque senão fica um pergunta uma coisa, o outro responde, o outro fala que entendeu desse jeito. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, assim, Lloyd, eu não entendi isso. Fulano, não entendi isso. Né? Tem um monte de coisa que não vai entender e nem eu vou falar assim também não. Mas pelo menos eu reúno essas perguntas e pergunto para a chefia, tá? Então, eles dizem aqui, os horários da equipe escolar no modo remoto devem prever uma aproximação com os horários reais quando de atividade presencial. Portanto, deve-se considerar como parâmetros os horários de trabalho e turnos habituais para solicitação de tarefas e demais ações. Ou seja, eu não posso chegar às 9 horas da noite e pedir para vocês uma tarefa para vocês fazerem naquela hora, porque o horário de vocês não é 9 horas da noite. Né? Então, o quanto melhor a gente puder se aproximar dos horários, dos turnos de vocês, melhor. Aí que entra uma dúvida minha, né, da carga horária. São 5 horas de trabalho. Se eu tenho durante a semana 5 dias, são 25 horas. E tarefas para 25 horas? Eu não sei. Né? Pedem para a gente deixar bem claro os canais de comunicação que a gente vai ter com vocês, a organização das demandas, especificando seu formato e formas, momentos de utilização, bem como o fluxo para as devidas devolutivas. Eu estou pensando que o espaço melhor para a gente se comunicar continua sendo o WhatsApp, mas a gente também tem o Google Classroom, para onde vão as tarefas, e a gente tem os e-mails de vocês. Então, são essas coisas.
Se por acaso a gente mandar algum e-mail para vocês, porque tinha um texto maior, porque a gente vai informar no WhatsApp. Por isso eu acho muito importante todo mundo ficar atento ao WhatsApp, tá? Aí eles colocam um parágrafo aqui importante. Os horários de trabalho dos professores nesse período devem contemplar as especificidades de suas jornadas originais, preservando sempre que possível as cargas horárias respectivas, os turnos de trabalho e também a jornada formativa, considerando os horários de docência, de planejamento, registros e atendimentos de demandas oriundas da equipe diretiva da unidade e outras que se apresentarem inerentes ao trabalho docente, bem como as formações que poderão ocorrer através da Secretaria de Educação. Então, eles estão considerando aqui planejamento, registro, docência, que eu não consigo ver ainda no infantil como é que isso vai ser, tá? Na medida do possível, é aconselhável que a equipe gestora utilize com frequência, com os diversos agrupamentos possíveis, momentos de videochamada e ou videoconferências para reuniões, tá? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Porque muitas vezes eles colocam aqui, né, que sem ver a expressão, né, as pessoas podem entender as falas de uma outra forma. Aí eles falam que a gente também deve deixar claro o nosso, enquanto equipe gestora, o nosso tempo de trabalho. Por isso, gente, que eu vou estar disponível para vocês das 8 da manhã, né, a meio-dia, a Márcia até às 11, que era o horário do almoço dela. E da tarde. Então, quem tiver dúvidas, tal, nunca tem problema me mandar WhatsApp, ligar, não tem problema. Eu tô aqui para atender vocês, tá? Todo mundo, não só professor, mas todo mundo, tá? Eu estou em home office. Nós vamos ter, a equipe gestora também vai ter reuniões, né? A gente já teve uma hoje para a gente tentar se achar. E eles falam também que vai ter um tempo aqui de orientação com os docentes, com acompanhamento do coordenador. Porque no caso do fundamental, eles vão fazer as atividades, o coordenador vai referendar aquelas atividades para poder ser online e tal. Então é outro tópico. Falam das crianças com necessidades especiais, que devem ter parceria com os professores do AE. A Márcia vai fazer essa mediação aí. E falam da importância dos registros, né, dos registros constantes das propostas e tal. Então, aí eles vão trabalhar muito com, eu entendi, muito na questão, do fundamental. Então, como eu estou dizendo para vocês, gente, resumindo, né, vamos resumir e ser diretos. Nós estamos em horário de trabalho, vocês, no período que vocês têm, claro, vocês estão em casa, quero fazer atividade de manhã. Você não precisa fazer da 1 às 5, né? Você vai fazer a hora que você quiser. Mas, assim, nós estamos em horário de trabalho, nós podemos ser convocados para alguma ação, o pessoal do apoio, os oficiais podem ser convocados para outras situações, né? A outra coisa é que a gente vai ter HTPC, isso também já está definido, amanhã já está aí, disponível para vocês fazerem, espero, no máximo quarta-feira vai estar disponível, tá? Voltem um pouquinho nos registros que vocês têm. A Márcia tinha pedido, a gente tinha pedido para vocês fazerem registros individuais das crianças. Eu creio que vocês entregaram isso para a Márcia, mas vejam se vocês não têm em casa. Talvez a gente vá dar algumas tarefas para vocês em função desses registros, pensar um pouquinho sobre essas crianças. E, por favor, tentem olhar para o Zoom, ver se vocês abrem ele lá no computador ou baixam no seu celular, porque a gente vai fazer uns testes, tá bom? Para a gente tentar se conversar, tá? Quem quiser pode colocar perguntas aí
embaixo no grupo, ou, se você preferir, também pode me mandar no particular, não tem problema não. Qualquer uma das duas formas, eu só quero realmente pegar as dúvidas de vocês, ver se são como as minhas, e mandar para a chefia para ver se eles respondem para a gente, tá? Quem tiver sugestões de tarefas, de coisas que acham que seriam interessantes aí nesse período, não pense naquele velho ditado da nossa escola, que o peixe morre pela boca, não é assim, né? Mas quem tiver sugestões, a gente acolhe, tá bom? Então, obrigado, beijão, tô morrendo de saudade de vocês. De vez em quando, gente, lá se você gravar, filmar no seu celular, bem pouquinho assim, oi, você consegue mandar pelo WhatsApp. Vamos ver a cara um do outro. A gente tá com saudades, tá bom? Pode até mostrar que tá mais gordinho, ó, eu tô mais gordinha, né? Talvez assim, de rosto não, mas aquela outra parte lá, gente, tá bem gordinha. Tá? Então, vamos nos ver, tá bom? Beijão. Bye, bye.